Bom dia, Gustavo Sansi. Bom dia, Jurema, querida. Tudo bem por aí? Deixa eu posicionar minha câmera aqui para vocês verem minhas flores. Bom dia, André Sansi. Seja muito bem-vindo, querido. Bom dia a todos vocês. Sintam-se acolhidos aqui no nosso canal do Reprogramando Hábitos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia Saiter. Esse é o canal do Reprogramando Hábitos, onde nós iniciamos a jornada dos hábitos. Todos os dias. A jornada dos hábitos foi no sábado. Agora a gente está fazendo uma série de lives do Hábitos na Jornada. E essa é a nossa terceira live. Hoje nós vamos receber aqui o nosso querido Flávio Oliveira, que ele já está aqui dando bom dia. Olha, quanta gente maravilhosa aqui com a gente. Bom dia, Adri, seja bem-vinda, querida. Vou te colocar agora na sala, Flávio. Vamos lá, pra gente não perder nem um minutinho do nosso... Dá aviãozinho aí, convida as pessoas que você acredita que vão gostar desse tema de hoje. As 5 leis biológicas da nova medicina germânica. Você já ouviu falar sobre isso? Eu também ainda não. Vou escutar hoje. Bom dia! Bom dia, Marcinha. Tudo bem por aí? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Foi tranquilo despertar? Nem te conto, foi uma delícia. Foi uma delícia. Esses últimos dias estão muito alegres, felizes para mim. Assim. Ai, que coisa boa. Tem acontecido coisas muito boas. Que bênção, que bênção. E uma coisa muito boa que está acontecendo hoje aqui com a gente é ter você aqui com a gente, Flávio. Seja muito bem-vindo. Que bom. E para falar desse tema que agora há pouco eu gravei um vídeo para convidar as pessoas, né, para nossa live. E eu falei, gente, esse é um tema para mim muito novo, né? E eu realmente nunca tinha escutado falar. Eu escutei através de você me interessou demais, Flávio, porque realmente fez muito sentido para mim. Muito sentido com aquilo que eu realmente creio, né? Com aquilo que a gente trabalha. O canal do Reprogramando Hábitos, a gente convida, né, as pessoas o tempo todo para reprogramarem realmente seus hábitos, né? Encontrarem novas maneiras de viver, trazerem mais equilíbrio para a vida através de hábitos que elas possam, né, inserir na vida delas e também, porventura, de se desapegar de alguns outros hábitos, né? E eu sinto que esse cuidado que vem através da medicina germânica, né, pelo pouquinho que eu escutei de você, ele faz muito sentido, né, porque ele fala de uma autoobservação bem intensa aí para que a gente possa perceber realmente algumas coisas, né? Mas eu não quero ficar dando spoiler, não, até porque eu não tenho conhecimento sobre isso, né, gente? O Flávio que tem. E eu quero apresentar para vocês. O Flávio, ele é um querido parceiro de jornada. Nós nos conhecemos em 2012. O Flávio é terapeuta transpessoal, é facilitador de constelações familiares. Ele também é instrutor e facilitador do método Epácia em Campinas, né, Flávio? Em Campinas? Sim. Ele é multiplicador da ciência do início da vida e é um apaixonado pela nova medicina germânica. Só que assim, o Flávio diz que ele não trabalha com nada disso. Na verdade, o Flávio ele vive tudo aquilo que ele traz de conhecimento. Achei lindo escutar isso de você, Flávio. E é muito legal mesmo, né? Quando a gente vive aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, né? Porque é muito fácil quando a gente vem e fala, gente, vamos falar sobre hábitos saudáveis. E, na verdade, a gente não pratica hábitos saudáveis, né? Não faz sentido nenhum. Então, eu amei Não é muito escutar. verdadeiro, né?
não é muito verdadeiro às vezes, né? Exato. E às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não sabe se você realmente faz ou não faz, mas ela sente, né? Ela sente se a sua energia é verdadeira ou não, né? Eu acho que isso faz muito sentido. A Thalita está colocando aqui que ela vai fazer uma formação em... Mas parou, depois a gente vê o que que é. Flávio, querido, Cortou. que prazer te receber. O espaço é seu. Eu sei que é muito pouco tempo para a gente falar de um assunto tão abrangente, mas eu tenho certeza que Sim. esse recorte que você está trazendo para a gente vai poder clarear para muitos de nós. Então, seja bem-vindo, querido. Bom, uma alegria imensa, Marcinha. Fazia tempo que a gente não se falava, né? É, A gente está ensaiando essa conversa já faz alguns meses, né? E entre encontros e desencontros, a gente hoje conseguiu ajustar as agendas, né? E eu estou muito feliz, né? Você me perguntou pela manhã, você perguntou como foi acordar pela manhã, né? E como a minha rotina mudou bastante, acho que a rotina de quase todos nós, né? Mudou bastante. E eu não estava acordando cedo. Acho que poucas vezes eu precisei acordar cedo e consegui acordar cedo. E hoje foi uma delícia acordar, assim, nossa, ver o dia nascendo, né? Eu estou em outra cidade. Eu quero, além de te agradecer, eu quero agradecer o meu amigo Paulo, aqui da Capoeira Ibeca, porque eu vou atendê-lo daqui a pouco. E aí eu falei, cara, eu já vou para aí, tudo bem se eu fizer a live daí, porque preciso estar por Campinas hoje o dia inteiro. E aí eu falei, nossa, acordei, dia nascendo, né? Tem uns amigos que estão praticando aquele milagre da manhã, né? aham. Conheço várias pessoas que estão praticando aquela coisa de acordar cedo. Eu falei, nossa, preciso reprogramar os meus hábitos, né, para acordar cedo. Eu sempre fui, assim, acho que até os meus 40 anos, eu fui de acordar muito cedo, né? Eu estudava, sempre estudei de manhã, sempre funcionei muito bem de manhã. E agora, não sei se foi depois dos 42, né, já um pouco mais perto agora da maturidade, né, que eu comecei a funcionar mais à noite e não acordar tão cedo, né, com mais dificuldade para acordar cedo. Aham. Mas enfim, vamos lá falar da medicina germânica, né, que eu estou vendo que já temos algumas pessoas aí que devem estar curiosas para saber Isso. o que é isso, o que são essas 5 leis biológicas, né? E você falou sobre apaixonado pela nova medicina germânica, né? Aham. E hoje é dia dos namorados aqui, né, no Brasil, né? E eu falei, nossa, quais são as minhas paixões, né? Do que eu estou me enamorando? E nesses últimos tempos, até a Adri, né? Eu não sei se eu acho que eu vi a Adri entrando aí, a Aham. gente teve umas conversas, a Adriana Ela Campidelli, está aqui com e a gente, aí a Flávio. gente tá aí, né? E a gente conversando, ela começou a se interessar e eu também com várias mudanças aí profissionais e expandindo um pouco, eu falei, pô, vamos falar um pouco sobre isso, né? Tem uns estudos que a gente está fazendo juntos, inclusive, Aham. e eu falei, vamos começar a falar sobre isso. E aí reacendeu em mim, assim, esse fogo, né, das 5 leis, que sempre teve comigo, né? Eu conheci as 5 leis biológicas em 2011. Então, desde 2011 que eu ouvi falar, né? O primeiro contato que eu tive com a nova medicina germânica foi através de uma terapêutica, de uma técnica chamada reprogramação biológica. Quem me trouxe isso foi um grande amigo, que é o Adailton, que hoje é um dos... Ele e o irmão dele, o Adalton, são os criadores do bioalinhamento. Na época, ele era professor de reprogramação biológica. E aí, eu não estava morando aqui em Campinas, estava morando em outro lugar, e ele chegou com essa novidade, e eu quis saber mais, fui fazer um curso, comecei a atuar já com a reprogramação biológica, depois fiz uma formação em bioalinhamento também, e fui buscando outras, em várias pessoas, várias abordagens que trabalham com a medicina germânica. A doutora Eleanor Luzes, da Ciência do Início da Vida, que é um outro tema que futuramente a gente pode conversar também sobre a ciência do início da vida, né? Nós A gente queremos. ficou num dilema. Sim, vamos falar sobre a ciência, que é outra paixão que eu tenho também, é outro conhecimento fantástico. E aí eu conheci,
E falei, cara, isso é muito legal, é muito bacana, eu quero conhecer, quero fazer essa formação, né? E ele me contou a história no dia, nesse primeiro contato que a gente teve, né? Eles estavam indo buscar constelação e, e a gente acabou caindo nessa conversa das 5 leis e eu fui, hoje é o meu caminho profissional, eu atuo bastante com o bioalinhamento, com a reprogramação biológica e estudo bastante e ainda pesquiso sobre as 5 leis biológicas, né? E foi muito interessante acordar cedo hoje, porque nas 5 leis biológicas, na nova medicina germânica, além da gente estudar algumas coisas com relação ao corpo mesmo, né, a fisiologia, anatomia, a gente estuda muito etologia animal, comportamento animal. E um pouco de neurologia, é importante ter alguns conhecimentos, mas nada profundo demais, né? Eu achava que por eu não ser da área da saúde, né, eu era um curioso, sou um curioso ainda da área da saúde, eu ia ter dificuldades, mas os conhecimentos são básicos, é tudo tão natural, é tão óbvio, né, quando a gente vai estudar as 5 leis, que não precisa ser um profundo conhecedor. Se a pessoa tem muitos fisioterapeutas, tem muitos osteopatas, tem muitos médicos hoje, muitas pessoas da área da saúde, dentistas, veterinários, que estão buscando esse conhecimento. E pessoas comuns também. Sim. Porque as 5 leis biológicas, elas não são, a nova medicina germânica, por mais que ela tenha esse nome de medicina, ela não é um tratamento. Tá? Você não trata ninguém com a nova medicina germânica, nem com as 5 leis biológicas. Ela é um olhar, uma outra perspectiva, um novo paradigma para você observar a sua saúde. E, obviamente, quando você não tem saúde, as doenças. Mas quando eu conheci, a forma como eu vejo, né, e como eu acredito nas terapêuticas, na forma de cuidar da saúde, é verdadeiramente olhar para a saúde. Como na antroposofia a gente tem o conhecimento da salutogênese. Né? Então, assim, porque às vezes eu percebo, e isso me incomodava muito, e eu também tinha isso, né? Isso é uma coisa que eu vejo que está até no senso comum, da gente olhar para a doença e da gente só falar da doença, ainda mais hoje em dia, né? Quer dizer, isso já sempre foi assim. Mas por que a gente não fala de saúde? Por que a gente não olha para a saúde? Né? Porque saúde não é ausência de doença. Às vezes a gente tem a ilusão de que saúde é ausência de doença, né? Se eu não estou doente, eu estou saudável. Exato. E tem um conceito básico da Organização Mundial da Saúde, né? Que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional, né? Eu amplio aí, social, familiar, econômico, tem várias saúdes, né? É muito Então a mais do gente que a pode olhar ausência, várias né, da saúdes. doença. Realmente. Muito mais do que a ausência Mas, de doença, né? Porque a gente se adoece, a gente se cura, né? exato. Eu falo que hoje tem um fenômeno que eu chamo de terceirização da cura. Às vezes a gente não quer se curar. Às vezes a gente quer que o outro cure a gente. Que o psicólogo, que o terapeuta, que o médico cure. Isso, assim. Que o padre, o pai de santo, Deus me cure. Tudo bem, eles podem te ajudar, te apoiar. Mas ninguém cura ninguém. Exato, não dá A para gente você se não adoece e a agir. gente se Isso. cura. Não dá para você Né? não agir, né, Flávio? A gente pode Sim. pedir, né? A gente pode pedir uma ajuda ao psicólogo, a gente pode pedir a Deus um caminho, a gente pode, né? A gente merece pedir, né? Agora, é muito Sim. importante que a gente faça a nossa parte, né, Flávio? Porque senão não tem cura, né? Não tem cura da Tem alma, uma da frase que mente. diz, Hã? tem uma frase que diz, Deus ajuda quem se ajuda, né? Exato, exato. Então, assim, a gente pode pedir apoio, as pessoas podem nos apoiar em algum momento onde você não esteja conseguindo caminhar sozinho e precise de ajuda. Em algum momento da vida, quando a gente é criança, a gente precisa de muito apoio, de muito afeto, né? E às vezes, em alguns momentos da vida que a gente está fragilizado, adoecido, e pode ser uma doença, às vezes, que não é visível, né? Quem olha, às vezes, fala, nossa, mas você está tão bem. Ou quando a gente vai fazer terapia, né, Marcinha? É, Quando eu comecei a fazer terapia, um amigo meu virou e falou assim, está fazendo terapia? Mas está com algum problema? exato, Aí eu Flávio. falei, sim e não. Eu falei, tô com alguns problemas, mas eu não faço a terapia por causa dos meus problemas. Quer dizer, até faço também, mas o tipo de terapia que eu faço é de desenvolvimento, é de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então,
eu faço para estar melhor do que eu já estou. Ele falou, mas você está tão bem. Eu falei, sim, mas eu posso estar melhor. Então, por isso que eu faço terapia. Sim, perfeito. Enfim, mas as 5 leis, o Dr. Hammer, ele... Nossa, eu admiro muito esse homem. Eu admiro muito, sabe? Tem pessoas que, como a gente também conhece constelação, eu admiro o Hellinger, eu admiro o Hammer, eu admiro esses homens que deixaram um grande legado para a humanidade. Várias, né? Tantos estudiosos e tantas pessoas que passaram por esse planeta e que deixaram uma obra Sim. gigantesca, uma obra rica, né? E que as pessoas que têm acesso a isso, eu me sinto nesse lugar de passar isso adiante. Perfeito. Não só passar isso adiante, viver, ensinando as pessoas, mas vivendo isso. Né? Porque é como eu te falei, né? Você falou que eu não trabalho com a nova medicina germânica, ou com as 5 leis biológicas, ou com o bioalinhamento. Realmente, eu vivo esse conhecimento. Porque quando a gente incorpora isso, né, quando você vive aquilo, né, de uma maneira transpessoal, sistêmica, e tem esses conhecimentos biológicos, aquilo fica natural. O pensamento é outro, é como se virasse uma chavinha dentro da cabeça. Isso muda Eu o não olho para uma... pensamento, né, Flávio? Muda a forma de olhar para as coisas, né? Na palestra que eu dou, tem uma frase que eu sempre repito, que é assim, quando você muda a forma como você olha para as coisas que você olha mudam de forma. Perfeito. Foi o mundo que Hoje eu não mudou? vejo... Não, não é o mundo que muda, né, É, Flávio? É o nosso olhar que muda. Muda sobre os exato. acontecimentos do mundo, né? Essa é a grande E aí tudo fica diferença, né? diferente. Quando eu vejo uma doença, quando eu estou, às vezes, vou falar de mim, né, que é mais fácil do que ficar falando do que está fora. Quando às vezes eu tenho um sintoma ou eu passo por um processo de que a minha saúde está um pouco fragilizada, eu procuro entender o que aconteceu, como aconteceu, por onde começou. E eu me auto-investigo e às vezes eu preciso de apoio, às vezes eu vou buscar até, cara, não estou conseguindo. Tem amigos que trabalham com microfisioterapia, que trabalham também com as 5 leis, com acupuntura, com fitoterapia, aromaterapia, floral, e eu vou buscar apoio. Eu estou me tratando também, né? Não sou autossuficiente. E eu acho que esse olhar é que é a chave, né? O que o Hammer, o pessoal fala assim, ele descobriu a nova medicina germânica, né? A história dele é muito bonita, né? Eu espero que um dia algum biógrafo, de preferência antroposófico, né, possa trazer a biografia dele desde o nascimento dele, pesquise realmente. Porque a história dele começou quando ele já era um homem maduro, né, com 40, acho que ele já devia ter 40, quase 40, ou próximo disso, quando ele perdeu o filho dele. O filho dele foi baleado numa situação específica e foi hospitalizado em estado grave e ficou 3 meses. E naquela época você não tinha os mecanismos de Já era sustentação da vida. adulto E o o filho dele filho, né? faleceu. 19 anos, tinha 19 anos. E ele perdeu um filho, né? Então, assim, a perda de um filho, né? A gente sabe, você é Uau. psicóloga, terapeuta, atende muitas pessoas, um luto, né, uma perda, já é algo muito difícil, perder alguém que a gente ama, seja um cônjuge, seja uns pais, seja um grande amigo. Agora, um E filho dessa é forma, tão... né? Trágica, Exato, ainda inesperado, assim, um filho inesperada. jovem, saudável, Isso. de uma forma, né? E quantas pessoas não perdem as pessoas, às vezes num acidente, às vezes numa situação súbita. E ele, depois que ele perdeu o filho dele, ele era um médico, né? Nessa época ele estava na Itália, mas ele é alemão. Ele dava aula numa universidade na Alemanha, ele era professor nessa universidade também e era pesquisador. O Hammer era um grande cientista. O Hammer, além de médico, ele era físico, ele estudou física e ele estudou teologia. Então, assim, ele tinha uma visão, imagino que não totalmente materialista da vida, né? Embora fosse um cientista, mas era um cientista talvez com uma abertura maior. E depois dessa perda do filho dele, ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa um câncer de ovário. E foi isso que foi o fio da meada para ele, porque ele pensou, né? Ele pensava muito, ele era muito fora da curva, assim, ele era um homem muito inteligente, muito, muito, e muito obstinado assim naquilo que ele acreditava.
Ele falou, pô, mas eu atendo pacientes com câncer, eu trato pacientes com câncer, eu quero entender por que, que as pessoas têm câncer, por que, que algumas reagem tão bem aos tratamentos, né? Na época tinha químio e rádio, não tinha mais nada. Assim, era muito pouca coisa, em 80, 78, 80. Aí ele pensou, ele falou, pô, tem alguma coisa aí, né? E ele falou assim, por que, que eu desenvolvi um câncer na área reprodutora e a minha esposa também, depois que a gente perdeu o nosso filho? Deve ter alguma coisa aí. E ele começou a suspeitar que isso estava na história de vida dos pacientes. Ele começou a pesquisar, entrevistar os pacientes e se interessar pela história. Quando isso começou? O que, que aconteceu na sua vida que foi um grande impacto? E aí ele desenvolveu a primeira lei, que a gente chama de lei férrea, ou lei do câncer. Que tudo começa com uma situação extremamente impactante e inesperada. E que você não conseguiu, ninguém conseguiu te apoiar naquele momento. Mas não é psicossomático, tá? Tem uma diferença entre a psicossomática e o que é biológico, né? Porque aquilo não é só mental ou emocional, é biológico. É algo que acontece simultaneamente. Isso ele foi desenvolvendo depois com os outros estudos dele, né? Mas ele percebeu, quando eu perdi meu filho, alguma coisa aconteceu e eu comecei a desenvolver. E a esposa dele também. A esposa dele teve um câncer de ovário, depois teve um câncer de mama, mas ela faleceu por problemas coronários, alguns anos depois da morte do filho. O Hammer viveu até os 82 anos. Ele faleceu em 2017. Vai fazer 3 anos agora em julho. Então, assim, ele viveu muito tempo ainda, né? Só que a vida dele não foi um mar de rosas, não foi um mar de rosas. Ele passou por situações muito difíceis depois da perda do filho, porque esse acidente que aconteceu com o filho dele foi uma pessoa muito poderosa e ele ficou na justiça tentando que essa pessoa fosse presa, e esse foi um dos conflitos dele. Mas, enfim, depois que ele desenvolveu a primeira lei, que ele falou tudo começa com uma situação impactante, inesperada e vivida com uma sensação de isolamento. Tipo, ninguém pode me ajudar. Mesmo. Eu estou sozinho, eu estou sozinho. É um trauma, mas algo muito intenso mesmo. No nível da percepção. Eu percebi de uma maneira que ninguém conseguiu me ajudar. A ponto de alterar às vezes a biologia do diagnóstico, corpo, né? É isso que você está falando. a ponto de alterar a biologia. Ou seja, quando você tem aquele choque, né, e no mesmo instante, simultaneamente, aquilo aciona uma área cerebral, e essa área cerebral são algumas estruturas que a gente estuda na nova medicina germânica, né, que é o tronco cerebral e o cerebelo, que são as estruturas mais antigas, né, do nosso cérebro reptiliano, mais antigo, o neocórtex, né, e as estruturas que estão lá, a substância branca, e ele conseguiu perceber que aquilo... Depois, esse foi o grande passo que ele deu com a nova medicina germânica. Ele conseguiu perceber que afetava uma área muito específica do cérebro. E essa área tem isso, se tiver alguém da área da saúde ou quem vê essa live, sabe que existe uma relação entre as estruturas neurológicas e os folhetos embrionários. Né? Então, quando a gente está se formando lá na barriga da mãe, depois da concepção, e quando começa o desenvolvimento da ontogênese, né, quando a gente está sendo formado, as estruturas de endoderma, mesoderma e ectoderma, que são os folhetos embrionários, eles têm uma correlação direta com o tronco cerebral, cerebelo, córtex e substância branca. E o Hammer mapeou tudo isso. Esse foi o grande trabalho dele durante a vida dele. Embora ele ainda estivesse fazendo um monte de outras coisas, atendendo pessoas, dando palestras, dando cursos, ele percebeu que tinha isso. Ele desenvolveu 5 leis, que ele chamou de 5 leis biológicas. A primeira lei é essa, tudo começa com ele chama de DHS. DHS é uma sigla, que é Dirk-Hammer Syndrome. Síndrome de Dirk-Hammer. Dirk-Hammer era o filho dele. Então, ele percebeu que tudo começa com esse choque, né, com esse hiperestresse, com essa situação onde não dá tempo de você fazer nada, o seu corpo já começa a reagir. Mas essa situação que começa a acontecer, que a gente diz que é uma doença, é uma reação biológica, é um programa biológico de sobrevivência. O corpo faz aquilo para tentar resolver da melhor forma.
ganhando tempo. Isso que é interessante, quando a gente estuda e compreende o que ele quer dizer, é que assim, quando isso vem para uma área cerebral, começa a se formar algumas estruturas e aquilo pode gerar um edema cerebral. Então o corpo envia aquilo para um tecido, para um órgão, para um sistema, para uma estrutura do nosso corpo físico. E às vezes isso pode até ter reações no comportamento. Tem uma parte da medicina germânica que a gente chama de psiquiatria, que estuda, por exemplo, manias, depressões, esquizofrenias, ansiedade. Tudo isso tem também, pode ter também uma raiz biológica. E o Hammer conseguiu fazer disso um trabalho acadêmico, um pós-doutorado. E quando ele foi apresentar isso, aí começou outra questão na vida dele, né? Porque aí ele foi proibido de apresentar esse trabalho, foi perseguido, foi ameaçado de morte, teve que sair da Alemanha. Foi outra tragédia na vida dele depois da perda do filho, né? E ele continuou trabalhando e desenvolvendo o trabalho dele. Ele atendeu muita gente. E essas perseguições que começaram a acontecer com ele foram por conta justamente desse incômodo, desse desconforto que ele começou a causar em algumas estruturas, né? Embora tenha muita polêmica, né, até hoje, a nova medicina germânica, para algumas pessoas, é muito mal vista. Porque eu digo que as pessoas não conhecem e não compreendem. Porque eu conheço hoje médicos, amigos meus, médicos, inclusive antroposóficos, que falam, cara, tem muita coerência sim. Só precisa ver como tratar isso, né? E hoje tem muitas terapêuticas para tratar tudo, né? Graças a Deus o cardápio é imenso. Mas essas 5 leis, né, que começa, é muito interessante que tem umas falas do Hammer que quando eu vi também, eu achei estranho, né? Eu falei assim, como assim? Ele fala assim, doença não existe. Aí você fala, doença não existe. E isso que a gente tem, o que é? Quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu tenho uma febre, quando eu tenho, sei lá, né, uma rinite, uma tendinite, uma gastrite, o que é isso, né? Aí ele fala, doença não existe. O que existe é uma reação biológica que se iniciou a partir de um evento extremamente impactante, inesperado, vivido em isolamento, que aconteceu em algum momento anterior da sua vida. Ou no seu período pessoal, de quando você nasceu até a idade que você tem hoje, ou no período intrapessoal, porque pode ter acontecido com a mãe durante a gestação. E na gestação nós estamos ligados pelo cordão umbilical e tudo que a mãe sente, a gente sente. Isso quando a gente for falar da ciência do início da vida, a gente explora mais. Mas também, hoje, já sabe que nós temos memória celular. Então, isso pode ter acontecido antes da concepção também. E pode ser transgeracional, e a gente tem a abordagem sistêmica e várias terapias transgeracionais para cuidar disso. Mas, às vezes, isso não aconteceu comigo. Aconteceu com os meus pais, com os meus avós, e isso veio passando. Essa memória veio passando, e ali foi só uma ativação. Mas o DHS aconteceu lá atrás, foi pré-concepcional. Mas, às vezes, ele foi gestacional. E aí ele percebeu, a segunda lei que ele desenvolveu foi a evolução bifásica das doenças. Que as doenças evoluem, elas têm uma fase ativa, onde não tem sintomas, onde você está na luta ou fuga. Né? Quando você tem isso é muito instintivo, né? É muito animal. Quando acontece uma situação, ou você tem 3 opções quando acontece uma situação. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Exato. Certo? Qual é a melhor? Qual é a melhor? Lutar, fugir ou paralisar? A primeira que geralmente a gente faz é paralisar, né? O melhor é lutar, né? O melhor é lutar. E às vezes a gente luta. Porém, Às vezes a gente luta, mas às vezes a gente fala, putz, não vai dar para mim, eu preciso fugir. Né? E às vezes eu paraliso. E nessa paralisação, várias doenças, ditas doenças, né? Acontecem porque a gente paralisa, a gente não tem o que fazer. exato. Só que quando a gente compreende isso
o nosso corpo percebe que pode encontrar um outro caminho de solução. E é sempre o corpo que resolve. O nosso corpo é muito Isso, inteligente. perfeito. Vem pelo corpo, né, Flávio? Não vem pela mente. Pelo corpo. Não vem pelo pensamento, vem pelo corpo. O corpo sente, né? É o primeiro A mente às impacto. vezes atrapalha mais do que ajuda. A mente pode ajudar, Sim. se a gente meditar, se a Mas isso gente depois, né? se Não até conhecer. antes, Mas ela pode ajudar, exatamente. mas pode atrapalhar muito, né? Sem O Daniel Grosjean, que é um francês, que é um dos criadores da microfisioterapia, junto com o Benini, ele fala, o corpo humano é fantástico, é uma máquina maravilhosa. Porém, nós somos compostos também de mente e espírito. E é isso que complica um pouco as coisas. Exato. Mas o corpo, ele sabe fazer tudo, é que a gente não entende, a gente às vezes atrapalha. Né? Vou dar um exemplo muito simples, que para ficar claro para todo mundo, uma coisa muito simples que todo mundo já deve ter tido, embora eu já atendi pessoas que nunca tiveram. Dor de cabeça. Você já teve dor de cabeça? Ah, eventualmente. É raro, Sim, eu mas também, tenho, é muito raro. eventualmente. Tem gente que tem enxaqueca, né? E eu conheço pessoas que nunca tiveram dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça, por exemplo. Se você tem dor de cabeça, aí você fala assim, tá, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Né? Será que vai ser bom para o meu corpo? Às vezes eu não sei, porque eu não sei qual é a causa da minha dor de cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo. A dor de cabeça, ela pode ser causada por um problema hepático, por um problema no fígado, certo? Sim. Tem pessoas que têm problemas hepáticos e têm muita dor de cabeça. E mesmo quando a gente come muito, quando você está com problemas de digestão, ou porque você ingeriu bebida alcoólica, ou você não dormiu, ou trabalhou demais, ficou com muita raiva, aquilo pode afetar o fígado. E aí você toma um remédio. Existe um medicamento, né, eu não sei se a gente pode falar nomes aqui de medicamentos, mas tem um medicamento muito conhecido, que é, por exemplo, o paracetamol. Vou falar o princípio Aham, ativo, aham, tá? aham. E tem várias marcas aí, mas o paracetamol, ele é hepatotóxico. Ele intoxica o fígado. Tem alguns países que não produzem mais, vendem mais, não comercializam mais. Porque ele ataca o fígado. E aqui no Brasil vende-se muito ainda. Mas se eu estou com um problema no fígado e eu tomo um negócio que é hepatotóxico, que intoxica o meu fígado, é só compreender e saber que aquilo vai mais me ajudar. Né? Então, não é que... Tem gente que fala que a nova medicina germânica ou essas terapias integrativas e outras práticas naturais são contra os medicamentos. Não é que nós somos contra, mas é preciso saber e ter que fazer mais mal do que bem, é custo-benefício. Para que eu vou tomar um negócio que vai atrapalhar a minha saúde? Né? E eu, por exemplo, embora às vezes seja necessário tomar um medicamento, mas eu preciso ver se aquilo é necessário e se vai me fazer bem. Sempre eu vou buscar algo natural. Se não houver opção natural, aí eu tomo algo não natural. Mas o nosso corpo é natural, nós somos seres naturais. Então, se eu puder me tratar de forma natural, me alimentar de forma mais natural, mais saudável, isso vai ajudar. E Mudar aí, só esses voltando, né? hábitos, né, Flávio? Exato, os hábitos, reprogramar esses hábitos, né? Hábitos mais saudáveis, mais naturais, né? Podem E contribuir a muito. gente pode fazer isso, né? E aí a gente fica nessa fase ativa que não tem sintomas, mas quando a gente sai do conflito, né, você teve lá o DHS, o impacto, aí você entrou na fase ativa, que pode durar uma hora, um dia, um mês, um ano, uma vida. Quando você sai desse conflito, a gente chama de conflito, né? Você teve um conflito ali, você teve um DHS. Quando você sai disso e você relaxa, aí vem os sintomas. A gente chama de fase de resolução ou fase de cura. Fase pós-conflitolítica. Essa é a terceira E fase, aí o terceiro estágio. é a segunda. A segunda, É a isso. segunda. O primeiro é o evento, né, Ok. o DHS. Aí você tem a primeira fase, que é a fase ativa. Aham. E você fica com o seu sistema simpático totalmente ativado. Ok, Tá? ok. É uma fase onde as pessoas não dormem, não Estado de sentem alerta. fome, não de alerta. Porque isso é animal. Quando a gente está alerta, você não tem fome, você não tem sono, né? Você emagrece, você perde peso. Então, isso são características da fase ativa.
Quando você relaxa, aí vem uma moleza, vem prostração, a pessoa geralmente ganha peso, geralmente, tá? Estou colocando situações muito genéricas. E há a fase que a gente chama das ites e das oses. Várias Rinites. reações Aham. biológicas, inflamações e infecções, geralmente. Ites e oses. Todas as ites e oses geralmente são da fase de resolução. E aí que a gente vai buscar ajuda, né? Aí a gente vai no médico, às vezes, se você não consegue resolver sozinho ou se tratar de forma natural, você vai buscar uma ajuda. A questão com as substâncias não naturais, muitas delas, e algumas naturais também, é que elas são simpaticotônicas. Você está numa fase de resolução, que é parasimpaticotônica, né? Nós temos o nosso sistema simpático e Parece... parasimpático. Se eu estou na fase parasimpática e eu tomo algo que é simpaticotônico, eu volto para a fase ativa. Uau! E aí, por isso que os sintomas desaparecem, porque não tem sintoma lá. Mas aí eu volto. E o Hammer percebeu que todas as doenças seguem essa linha. Então você fica numa fase ativa, você resolve, entra na fase de resolução, e depois você tem uma crise epileptóide, que é um pico, que às vezes tem alguns sintomas da fase ativa, algumas reações da fase ativa, e depois você entra na fase cicatricial, que aí não volta mais, o pior já passou. E quando a gente compreende isso, é fantástico. A febre, por exemplo, é algo fantástico. Eu acompanho muito quando eu tenho febre, e eu procuro não tomar antitérmicos, porque eu sei quando eu estou melhorando, quando eu já está na fase cicatricial, e que aquilo está ajudando a resolver alguma coisa Isso. no meu corpo. Para isso a gente precisa ter atenção para esse corpo, né? A gente precisa ter essa percepção do corpo, né? Estar Sim, ligado ali, muito mais do que saber que a gente tem um corpo, é estar em conexão com esse corpo, né, Flávio? exato. E mais do que conhecer o corpo, é ter essa conexão, sabe aquilo que chamam de conexão mente e corpo, Sim. que é um caminho de, uma via de mão dupla. Um dos meus professores, o Maurício, ele tinha uma palestra que chamava Você conhece o seu corpo? E embaixo estava escrito assim, seu corpo conhece você? Você. Flávio, você me fez Então, lembrar, deixa eu só te interromper um pouquinho, que você me fez lembrar. Nós tivemos aqui em uma das nossas 56 lives aí que nós fizemos ao longo da quarentena, a presença da Cláudia Gelliter, que ela é psicóloga também, e ela passou pelo Covid. E ela veio aqui compartilhar conosco a experiência dela, né? E a Cláudia falou assim: eu parava, eu escutava meu corpo. Tinha dias que meu corpo queria maçã, por exemplo. Tinha dias que a necessidade do meu corpo era água com limão. E ela estava nessa conexão tão profunda com esse corpo que foi possível ela passar pelo Covid, né, sem ter um agravamento sim, ainda maior. Ela teve os picos, né, da doença ali sim, intensos, mas ela pôde se curar, né? Então, isso, e você falando agora, eu me linkei totalmente à história dela, né? O quanto isso é possível. sim. Ela ali no desespero, né, no hospital, ela entrava, por exemplo, em oração. Ó, ela está aqui com a gente, inclusive. Ela entrava, por Ah, ela exemplo, em está aí. oração e Legal. ela Beijo, começava a Cláudia. cantar no meio da madrugada no hospital, né? E esse canto trazia Sim, energia para o corpo dela. Olha, eu tô falando, que legal. tô arrepiada aqui porque faz total sentido, né? Sim. Essa conexão. Eu, eu acompanhei o processo da Cláudia também, eu a conheço pouco, mas tem um grande amigo que é muito próximo dela. Nós fizemos um trabalho com o masculino lá no espaço dela, e da Érica, e foi muito bacana, assim, porque o processo dela foi muito bonito, foi assim, a superação, né, e ela foi passando, e a Cláudia trabalha com tanatologia, além de ser uma grande Isso, psicóloga, né, ser uma isso. referência, mas ela trabalha com tanatologia também, e eu imagino para ela como deve ter sido sentir isso na pele, né, viver isso. Exato. E essa coisa de perceber o que o corpo precisa, isso é muito interessante. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. E a gente pode se reconectar. E às vezes não precisa passar por um processo limite como esse, ou uma situação limite, para poder resgatar isso. Tem Perfeito. uma fala que eu não sei de quem é, mas eu já ouvi, que diz assim: o ser humano
é o único animal que come sem ter fome, bebe sem ter sede, dorme sem ter sono, maltrata sua fêmea e destrói seu semelhante. Uau! Nenhum outro animal faz isso na natureza. E assim, é a natureza. Quando a gente começa a ir contra a natureza, e muito do que a gente vê hoje nesse mundo moderno que a gente vive, nessa coisa dantesca, é porque nós vamos contra a natureza. Contra a natureza que está fora e contra a natureza interna, nossa natureza como seres humanos. E a gente pode resgatar isso. Eu vejo trabalhos maravilhosos de resgate, que a própria pessoa resgatou e ela fez um autotrabalho tão grande que depois ela começa a passar isso adiante, a cuidar das pessoas e a ensinar as pessoas a fazerem isso. Né? E eu acho maravilhoso. As 5 leis biológicas é uma forma de você poder conhecer o seu corpo e conhecer como ele funciona. E tem umas questões nas 5 leis, nas outras leis também, né, que são os tecidos, que é a quarta lei biológica, que é eu pulei a terceira. Aliás, a terceira é a dos tecidos. A quarta é que é a mais polêmica de todas, né? Não sei quanto tempo a gente tem, Marcinha, mas você me avisa aí, São senão eu vou 7 e falando. Tá? 11. Só para você se organizar, são 7 e 11. Tá? A gente, Tá, com temos... segurança, tá. 7h25 seria bom a gente estar, para a gente não ter perigo Tá, de 7h25, cair. tá bom. Tá, só quero citar as outras leis para não parecer que eu falei da primeira, da segunda e não falei das outras, por né? favor. A terceira lei, então deixa eu ir pela ordem que acho que vai ficar mais didático. A terceira lei, ela é o sistema ontogenético dos tecidos, como os tecidos são formados. E aí a gente entra muito na embriogênese, a relação que existe entre essas estruturas cerebrais que eu falei, tronco cerebral, cerebelo, córtex e substância branca, e o mesencéfalo. A medicina germânica, que é chamada também, a doutora Leonor Luzzi chama de medicina dos tecidos, ela é muito nova. Surgiu agora, na década de 80, 90. O Hammer teve trabalhos que ele terminou em 2000 e pouco, 2005, 2004. Então, assim, é muito novo, perto de tantas ciências e tantas sabedorias milenares que nós temos, né? Ayurveda, medicina tradicional chinesa, todas as terapias mais ancestrais ainda, né? Indígenas, então, né? De tantos saberes aí. Então é algo muito novo. A gente está descobrindo muita coisa nova. Isso que é a grande maravilha. Isso que me deixa instigado de falar, cara, é tudo lindo, né? Tem o preço do pioneirismo, né? O pioneirismo, e eu sempre fui pioneiro em muitas coisas, e tem os ônus e os bônus, né, de ser pioneiro. Mas os tecidos, eles são nosso corpo é todo formado por esses tecidos, todo. E está se descobrindo muita coisa nova ainda. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe e vai se descobrindo. Por isso que tantos profissionais hoje que criam abordagens são importantes, porque na prática clínica e na terapêutica eles vão descobrindo coisas novas e isso vai ajudando. Por isso que eu fui beber de várias fontes. Eu não conhecia o Hammer pessoalmente, mas eu conheci a Itziar Orubi, que é uma espanhola que viveu diretamente com o Hammer. Ela teve um câncer de mama, se curou, quer dizer, o corpo dela se curou, ela ficou tão grata que ela trabalhou junto com o Hammer durante 20 anos. Durante 9 anos ela conviveu diretamente com ele. E ele entregou o bastão para ela e falou assim, você já sabe de tudo. Leve isso para a América. Ele não podia. Ele já era velho, ele estava sendo perseguido. Eu não sei como ele sobreviveu. Eu falo, acho que o anjo da guarda dele era muito bom. Era uma A missão, espiritualidade né? cuidou para... Era uma missão, ele tinha uma exatamente. missão, né? Exatamente. A missão dele era passar isso. E hoje o mundo inteiro conhece as 5 leis biológicas. As pessoas não sabem, talvez algumas pessoas saibam, mas tem países onde a nova medicina germânica é considerada prática médica oficial, desde 2009. Aí podem falar assim, mas é um país tão pequeno, insignificante. Tá, mas é um país, a Nicarágua. E graças a Itziar Orubi, porque ela veio para o México, como ela era espanhola, né, de língua latina, então ela teve muita facilidade de transitar por aqui. Então ela veio para o México, para a América Central, veio para a América do Sul, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2013. Mas nós temos aqui no Brasil muitos profissionais altamente competentes. E tem outros mexicanos, espanhóis, franceses, italianos, alemães.
E é muito legal beber dessas fontes, porque cada um tem o seu jeito, né? E o sistema ontogenético dos tecidos fala justamente desse funcionamento, dessa correlação e como funciona os tecidos que crescem e que fazem necrose. É um exemplo bem simples, tá? Que a gente chama de câncer, né? Que nós vemos como... sim, câncer é o nome que é dado, né? Mas quando a gente tem um tumor, que é uma proliferação celular, na fase ativa, alguns tecidos fazem proliferação celular, mas na fase de resolução eles fazem necrose. Eles fazem uma ulceração ou uma necrose e aquilo tem uma remissão ou um encapsulamento. Então, se ele cresce na fase ativa, ele tem uma remissão na fase de resolução. E se ele faz necrose na outros tecidos mais jovens, se ele faz necrose ou ulceração na fase ativa, ele faz proliferação celular na fase de reparação, na fase de cura. Então, o corpo se organiza, se a gente não atrapalhar. Atrapalhar, que eu digo assim, se a gente deixar o corpo fazer as coisas. E der condições para o corpo fazer. Perfeito. Porque o que são condições? Eu tenho que ter uma boa alimentação, uma boa nutrição, bons pensamentos, eu tenho que ter energia anímica, física para que o corpo faça. Se eu estiver debilitado, se eu não dormir bem, se eu não, sei lá, se eu estou preocupado, lógico que vai interferir, né? E quando a gente compreende isso e dá condições, o corpo faz o trabalho. E a gente não precisa se preocupar e não vai resolver. Lógico, se for necessário uma cirurgia, vamos fazer uma cirurgia. Se for necessário tomar um remédio, vamos tomar um remédio. Mas se for necessário, às vezes não é necessário. E existe um equívoco grande. Porque aí a gente está tentando atacar a doença. A gente está tentando eliminar. E não é a doença. Você tem que ajudar a saúde, dar condições, né? Eu falo de salutogênese, né, que é um conhecimento antigo, mas a antroposofia fala muito. E os spas... Você já foi para algum spa, Márcia? Já foi para algum spa? Fui uma única vez, Flávio, fui. Fui descansar minha Os cabeça. spas são lugares... Isso, são lugares que a gente vai para descansar, para se sentir bem, para se alimentar bem, às vezes para perder peso, né? Tem um conceito de spa, às vezes para pessoas que estão com questões de obesidade ou de algumas disfunções, de algumas doenças e vão para um spa para se cuidar. Os spas na Grécia Antiga eram lugares que eram um verdadeiro paraíso na Terra, onde você tinha natureza exuberante, águas, fontes, filósofos, música, aquilo que você falou da música, da Cláudia. Então, assim, era um lugar onde você ia verdadeiramente cuidar da saúde, e não cuidar da doença. E, na época, eu imagino que a expectativa de vida não devia ser muito além dos 40 anos de idade. Porque as pessoas morriam cedo, né? Ficavam doentes, morriam, a vida era muito dura, né? As pessoas trabalhavam pesado, e elas trabalhavam pesado e depois elas iam, quem podia, ir para um spa para se cuidar, para cuidar da saúde, para ter energia, para depois trabalhar e não morrer tão cedo, e ter longevidade, e ter saúde, né? Mas isso é cuidar da saúde. Talvez, em algumas situações, a gente só cuide da doença. E aquilo que a gente cuida é o que a gente tem. Se você cuida da doença, você vai ter doença. Se você cuida da saúde, você vai ter saúde. O que você quer na sua vida? Saúde ou doença? Exato. E eu falo saúde no sentido mais amplo, tá? Físico, mental, emocional, social, espiritual. Não estou falando só de saúde física. Perfeito. E aí, vou falar, até para a gente não polemizar muito, vou falar da quarta lei, que é... A quinta é muito simples, tá? A quinta é uma frase. Mas a quarta lei é o sistema ontogenético dos micróbios, dos micro-organismos, e a relação que eles têm com esses tecidos. E aí a gente fala em micro-organismo, né? Nós estamos num momento de pandemia, falando de um vírus, que ainda é uma incógnita, né? Conheço muitos profissionais da saúde, e um dos nossos professores, que é um mexicano, ele fala que ele conhece muita gente no mundo inteiro, né? Mas principalmente Estados Unidos, México, né? Que está muito perto aí de você. E ele fala, eu tenho amigos que estão trabalhando diretamente com isso, e conhecem as 5 leis, e eles falam assim, nós estamos lutando com fantasmas. Porque ainda não conseguiram compreender esse funcionamento.
É como se toda a ciência que nós temos hoje, toda a medicina, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, estivesse sendo colocado em xeque. Entende? E se sentindo impotente. Muita gente está se sentindo impotente. Eu não sei mais o que fazer. Não tenho equipamento, não tenho recurso, não tenho um remédio, não tenho uma vacina, não tem. E eles falam assim, a gente está lutando com fantasmas, porque a gente não sabe o que é isso, como isso acontece, que mutação que está tendo. Mas na visão do sistema ontogenético dos tecidos, tem uma explicação muito coerente para isso que está acontecendo. E aí eu só não vou entrar aqui, porque senão necessitaria uma explicação teórica que iria mais confundir as pessoas do que esclarecer. Então esse não é o momento de a gente ficar doutrinando ninguém nas 5 leis biológicas, mas é um convite para quem quiser conhecer um pouco mais que possa se informar. Porque hoje nós temos informação. Hoje nós podemos ter conhecimento e podemos ter sabedoria de usar esse conhecimento na vida. Porque senão a gente só tem informação e não faz nada com essa informação. Perfeito. Inclusive, Flávio, eu só quero te lembrar para no finalzinho, depois que você acabar de falar da 5ª lei, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas. O Flávio tá com um curso que ele vai fazer lá no Presença, e aí eu quero que você fale um pouquinho mais, porque inclusive a Thalita Germano que falou, eu vou começar uma formação e não saiu o restante, é na medicina germânica. Sim. Então, acho que que eu tenho legal. certeza, pelo rápido olhar que eu passei aqui nos comentários, muitas pessoas se interessaram pelo assunto. Então, acho muito importante você falar um pouquinho para a gente depois do curso, tá? Desculpa. Sim, falo sim. Vamos lá. Não, imagina. Vamos. A 5ª lei é muito simples. A 5ª lei, assim, a gente chama de a 5ª essência. E seria, assim, o nosso organismo está sempre querendo sobreviver. Então, tudo é uma questão de tempo, de ganhar tempo. O organismo está querendo ganhar tempo. E a gente sempre quer ganhar tempo. A gente precisa ganhar tempo para sobreviver. Né? E o corpo tenta fazer isso de uma maneira brilhante, de uma maneira fantástica, de uma maneira sensacional. Mas a gente precisa dar condições para isso. E esse é o grande desafio, encontrar qual é a melhor forma para dar condições para o corpo. Aquela que você conseguir, aquela que você tiver condições. Porque se a gente for, o mundo é muito diverso. Tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm menos recursos. E não estou falando só de recursos materiais, Claro. recursos internos, Sim, inclusive. sim, Né? perfeito. Porque se a pessoa tem menos... E às vezes uma pessoa, não é porque ela fez terapia, porque ela conhece um monte de coisa, se trabalhou, que ela tem tantos recursos assim. Às vezes uma pessoa simples, que nunca fez terapia, mas ela tem recursos internos que é da sabedoria dela, porque ela aprendeu, ela cresceu com aquilo, ela teve uma família, ela teve afeto, ela teve apoio, e ela tem recursos para lidar com algo lá na frente. E às vezes a pessoa que às vezes pode ter feito muitas coisas, ter estudado muito, ter feito terapia, mas ela está desenvolvendo ainda esses recursos. E tudo isso ajuda a que esses processos aconteçam da melhor forma, para que a gente viva da forma que a gente tem que viver. Tem uma coisa bonita na antroposofia que eu gosto, que às vezes a gente tem a ilusão de que a gente nasce saudável e morre doente. Não é? Geralmente a gente vê uma pessoa de idade, definhando, adoecendo, e um bebezinho parece tão saudável, né? Tem um olhar da antroposofia que diz que nós nascemos doentes e morremos saudáveis. Ou pelo menos deveria ser assim. Porque as doenças, a maioria das doenças, entre aspas, aí naturais, né, que a gente até acaba vacinando as crianças para que não tenham as doenças, que eu, em particular, acho que isso poderia ser repensado, porque a gente tem doenças porque a gente está purgando muita coisa que a gente trouxe do astral, das outras existências. Então a gente purga muita coisa na infância. Até os 7 anos de idade a gente tem muitas doenças. E muitas vezes, se a gente tiver uma vida, se na nossa biografia a gente tiver uma vida saudável, cumprindo todas as etapas e todos os marcos biográficos, na nossa maturidade, na velhice, a gente vai morrer saudável. A gente vai ter uma passagem, né? E aí eu sei que você também estuda tanatologia, a Cláudia que está aqui também. Então, assim, é tudo tão simples. Sempre foi assim. Historicamente sempre foi assim. Por que a gente mudou isso? Por que a gente inverteu? Por que tem tanta inversão de valores e inversão de visões sobre a saúde? Sabe, Flávio? Não sei, eu fico me perguntando. Eu acho que parte disso, eu acredito que aconteça ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo a capacidade, né, da contemplação, da admiração.
quando você trouxe, né, que vocês estudam também, né, uma parte do comportamento animal, como a natureza, como os animais nos ensinam, né? Os animais, a primeira coisa que eles Sim, fazem quando eles despertam, e eu acho que é por isso que eu tenho assim um prazer enorme em acordar de madrugada, porque eu amo escutar o amanhecer do dia, aquela algazarra, aquela sim, é a natureza, é a vida, sabe? É a saudação a um sim, novo dia, novas possibilidades. E muitas vezes a gente vai perdendo isso ao longo da nossa vida, né? E quando a gente perde isso, a gente perde a nossa conexão. E se a gente perde a conexão de nós, o campo da doença se abre, né? Enormemente. sim, Eu acho que isso faz muito sentido, né? Você poder se é, conectar, eu tenho o privilégio, né? Depois que eu vim para cá, eu tive o privilégio de viver de uma forma que eu sempre sonhei na minha vida, de estar realmente mais inserida na natureza, né? E eu percebo claramente os ganhos que eu estou tendo na minha saúde física, no meu emocional, com essa observação. Como eu tenho aprendido com essa observação, com os patos que vivem aqui na minha janela, né? Eu tenho aprendido legal, assim, coisas que eu olho e falo, não é é, possível que ele está fazendo isso. E ele está fazendo isso sim. Sabe? Coisas assim que legal, incríveis. Que incríveis, porque bacana, não é incrível, é natural. Eu que perdi a conexão. é, Olha que lindo isso, exato, né? exato. Com a nossa natureza, com a natureza que está fora, com a natureza que está dentro, né, do nosso Exato. corpo. A gente modelou esse, não é, a gente nem chamou de curso, de mini curso, né? Eu coloquei assim como uma introdução, porque quando eu fiz as minhas primeiras formações, eu tive dificuldade em compreender, quando eu fui buscar uma formação. E às vezes não, tem gente que vai fazer uma formação que são de 80 horas, 120 horas. Então a gente criou um programa de 8 horas, onde vai ser possível detalhar um pouco mais o que em 1 hora, 2 horas a gente não consegue. Então, trazer um pouco mais, não é um aprofundamento, mas é descer um degrauzinho aí, ou subir um degrauzinho, para poder olhar um pouco melhor para cada coisa. E interagir com o grupo, né? Não precisa ser necessariamente da área da saúde, ter grandes conhecimentos, ser terapeuta, porque é um conhecimento para ser usado na sua vida. Tá? Você pode integrar isso na sua vida ou na sua profissão. Se for profissional, você pode ter um outro olhar para aquilo que você atua profissionalmente. E aí a gente vai fazer isso nas segundas-feiras à noite, das 19 às 21, são 4 segundas-feiras, tá? E Tá? vai ser pelo Zoom. Então, graças a esse momento que nós estamos vivendo, né, e que algumas pessoas já tinham descoberto isso, a gente pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, né? Então, basta ter uma conexão de internet. E aí, até por conta dessa coisa de estar em qualquer lugar do mundo, está surgindo uma demanda que possivelmente nós vamos ter uma outra turma na sexta-feira de manhã. Que ótimo. Porque para algumas pessoas é impeditivo à noite. Quem está na Europa, por exemplo, mais para o leste, ou na Ásia, é impeditivo esse horário, porque é noite ou é madrugada lá. Então a gente vai fazer de manhã também Tá, na sexta, para ficar. E sexta vai ser das 8 às 10 da manhã, tá. e na segunda das 19 às 21. As informações, Flávio, vão estar no seu Insta e também do Presença, né? Que a gente, eu posso Isso, compartilhar do aqui também, presença. eu posso colocar também no meu, eu também vou repostar, tá? Vou repostar no meu, porque eu Ah, acho que legal. eu vou ver se eu consigo me inscrever também, eu vou dar uma olhada aqui na minha agenda, porque eu quero participar. Tá faltando 1 minuto e 22. Legal. Você quer se despedir? Fica à vontade, meu Legal. querido. Ah, eu só quero agradecer, Marcinha, por esse convite maravilhoso, por eu ter conseguido fazer hoje aquilo que você já falou que vem fazendo há tanto tempo, que é acordar de manhã, ouvir o canto dos pássaros, ver o sol nascer, poder dar aquele primeiro, né, aquela primeira respirada pela manhã. Eu sempre faço isso, mas é diferente você fazer isso às 8, às 9, às 10 e fazer às 6 horas, 6:30 da manhã, né? Então, eu te agradeço muito por essa possibilidade de estarmos hoje aqui e depois a gente combina outros momentos Com para falar de outros certeza. assuntos, Tem tá? várias coisas que eu E quero eu te tenho contar. indicações, Ah, ótimo. eu tenho indicações para te fazer de pessoas maravilhosas também, para você e o Fabrício trazerem Muito legal para nosso o canal. Reprogramando Hábitos, Nosso tá canal bom? adora isso. A gente, uma das premissas aqui do Legal. Reprogramando Hábitos é o compartilhamento de espaço, porque a gente sabe que a gente cresce demais nesse compartilhar.
Querido, gratidão, foi maravilhoso ter você Que legal. aqui. Obrigada a cada um de vocês que esteve presente aqui com a gente nessa manhã. Uma linda sexta-feira de Dia dos Namorados. Namore, namore com a Sim. vida, namore com seu parceiro, namore com tudo. Meu parceiro está aqui atrás da câmera falando yes!